Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Câmara Municipal instala 2 CPIs para investigar atos do prefeito Marcelo Crivella. Presidente do TRE do Rio tranquiliza eleitores em relação ao risco de contaminação nas sessões eleitorais. Se cada eleitor adotar também protocolos de segurança, não haverá risco nenhum para eles. E uma memória preservada. Torcedores criam site para eternizar as glórias do América. Nós somos um grupo de torcedores do América, pesquisadores, jornalistas, que nos unimos para recontar os pontos altos dessa história. Isso envolve também muito do resgate, principalmente da autoestima do torcedor americano. Não saia daí, a gente volta já. As atividades do Legislativo Carioca, sessões plenárias, audiências públicas, o dia a dia no Palácio Pedro Ernesto. Tem também utilidade pública, prestação de serviços e os principais acontecimentos na cidade. Tudo isso você confere no Câmara Rio Notícias, agora em novo horário, à meia-noite. Você não pode perder. A gente abre esta edição do Câmara Rio Notícias falando da instalação das 2 CPIs na Câmara Municipal para apurar denúncias contra o prefeito Marcelo Crivella. A repórter Simone Braga tem os detalhes. Na reunião de instalação da CPI do QG da propina, que vai investigar o suposto esquema de corrupção na Prefeitura do Rio de Janeiro, os parlamentares elegeram como presidente da comissão o vereador Dr. Jorge Manaia e, para relator, o vereador João Mendes de Jesus. A reunião foi de forma híbrida. A comissão vai analisar as denúncias da operação do Ministério Público do Rio e da Polícia Civil. As investigações iniciadas no ano passado partiram da colaboração premiada do doleiro Sérgio Misrai, preso pela Operação Câmbio Desligo. A CPI está composta por 5 vereadores mais um suplente. Presidente, Dr. Jorge Manaia, João Mendes de Jesus, relator, Átila Nunes, Dr. Jairinho, líder do governo, professor Célio Luparelli e o vereador Tarcísio Mota como suplente. Já a CPI dos Guardiões do Crivella foi instalada à tarde. A CPI vai investigar as denúncias da existência de um grupo de servidores públicos do município para impedir o trabalho de jornalistas em unidades de saúde do Rio. A reunião também foi realizada de forma híbrida e a comissão também é composta por 5 membros e um suplente. Dr. Jorge Manaia, presidente, Inaldo Silva, relator, Tereza Berger, Felipe Michel, Átila Nunes e Paulo Pinheiro como suplente. Apesar de ser uma tradição na Câmara que o vereador que propõe a CPI é escolhido como presidente, a vereadora Tereza Berger, que faz oposição ao prefeito e propôs a CPI, acabou não ficando com a presidência. Mesmo a tradição não sendo respeitada, a vereadora garantiu que vai investigar a fundo os guardiões do Crivella, como fez na CPI da Conlurb, e fará um relatório. Na reunião ficou decidido que o presidente da comissão, o vereador Dr. Jorge Manaia, vai aguardar os documentos solicitados ao Ministério Público para analisar e marcar a data da próxima reunião, onde será elaborado o plano de trabalho da CPI. O presidente da CPI dos Guardiões do Crivella, o vereador Dr. Jorge Manaia, solicitou ao Ministério Público a cópia das fichas dos 23 funcionários citados na reportagem, números e nomes das pessoas existentes no grupo de WhatsApp. Ele também solicitou uma cooperação técnica do Tribunal de Contas do município e Ministério Público. O prazo de conclusão dos trabalhos das 2 CPIs é de 120 dias, prorrogável por mais 60 dias. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio vai adotar uma série de medidas sanitárias para garantir a segurança dos eleitores nas eleições municipais. As ações fazem parte do Plano Nacional de Segurança Sanitária. A ideia é que em todas as sessões tenham álcool em gel para uso dos eleitores. Mas o medo de contaminação da Covid-19 pode provocar um recorde de abstenção no Rio. Mesmo com as medidas adotadas pelo TRE, alguns eleitores não disfarçam a preocupação em comparecer às urnas no dia 15 de novembro. Um plano de segurança feito a muitas mãos. Assim foram elaboradas as medidas sanitárias para essa eleição.
Instituições de peso como Fiocruz, Hospital Albert Einstein e Sírio-Libanês deram a sua contribuição gratuitamente através de um trabalho em conjunto com seus técnicos. Tudo para diminuir o risco de contaminação do eleitor que for às urnas exercer sua cidadania no dia 15 de novembro. Entre as principais medidas estão a distribuição de máscaras, álcool em gel e orientações sobre o distanciamento social. A Justiça Eleitoral tem uma imensa preocupação com a segurança de todos que vão participar das eleições. E isso envolve os eleitores e as pessoas que colaboram com a Justiça Eleitoral, além dos servidores e magistrados que também atuam nesse dia. Então, todas as medidas possíveis de segurança estão sendo adotadas. As pessoas que vão trabalhar nas sessões eleitorais receberão equipamentos de segurança. É vedado o ingresso de eleitor sem máscara, tá? Na entrada haverá álcool gel disponível. Nós estamos pedindo que os eleitores levem suas canetas. Caso isso não ocorra, nós teremos canetas que serão higienizadas, mas nós temos a percepção de que se cada um fizer a sua parte, a eleição vai transcorrer de uma forma segura e democrática, como deve ser. E tem outras mudanças importantes na eleição desse ano, como a ampliação do horário de votação. O cidadão terá 1 hora a mais para se dirigir até uma zona eleitoral de 7 da manhã às 17 horas. A obrigatoriedade da biometria foi suspensa temporariamente. Basta apenas apresentar o título de eleitor ou um documento oficial com foto. Nós dispensamos a identificação biométrica, o que faz com que a eleição, o processo de votação, ele será mais rápido. Além disso, são só 2 candidatos, diferente da eleição anterior, na qual a população escolheu entre 6 candidatos. Então, ainda assim, nós vamos organizar o fluxo de pessoas, haverá uma marcação, tá, para definir um espaçamento. Então, a ideia, houve uma ampliação do horário de votação em mais 1 hora. Então, essas medidas, elas são suficientes para impedir que ocorram filas no dia da eleição. Mesmo com todo o planejamento e com as medidas de segurança sanitárias adotadas pelos órgãos públicos, parece que o sucesso dessa eleição está literalmente nas mãos do cidadão. Eu estou com medo, que a gente não tem como confiar exatamente se vão ter as medidas. Muitos locais prometem ter as medidas de prevenção, mas chega na hora não tem exatamente o que a gente espera ter. Então eu estou um pouco de medo ainda de estar muito cheio, de ter muita aglomeração, que eles prometem ter, mas chega na hora não tem nada. Então você é uma das pessoas assim que estão com medo do deslocamento, chegar até a urna e na zona eleitoral, chegar lá, ser surpreendida por muita aglomeração e correr o risco. Você não quer correr o risco? Sim, principalmente eu tenho também uma alergia na mão, não posso passar álcool em gel. Tem locais que não disponibilizam luvas para eu poder estar usando, outras pessoas poderem estar usando, então acaba sendo um risco maior também por conta dessa minha alergia na mão, que eu não posso estar passando álcool em gel. E é o que a gente mais precisa nesse momento. O medo sempre bate, né? Porque é uma exposição que a gente vai passar nesse período de eleição e o cenário que a gente vê no Brasil é bem complicado, principalmente aqui no Rio de Janeiro, com essas altas de morte, às vezes abaixo, mas não é uma coisa permanente que a gente tem visto, né? E depois que a gente teve essa abertura total das coisas funcionando, né, são poucas as coisas que não estão funcionando hoje, bate o receio porque muitas das pessoas não estão conseguindo seguir o protocolo mesmo de cuidado. O que você pretende fazer no dia da eleição para se proteger? Assim? Tem algum cuidado que você já tem em mente? Tipo, vai chegar cedo? Eu costumo chegar cedo porque é o horário que o pessoal não costuma ir para votação. Então chegar cedo, ter o básico comigo, que é o álcool em gel, utilizar a máscara e sempre alertando as pessoas que estiverem em volta de mim sobre o distanciamento social. Muito álcool em gel, entendeu? Ficar afastado das pessoas. Se tiver fila, eu fico aguardando, boto um lugar na fila, eu falo, vou ficar ali fora, entendeu? Porque a gente fica muito preocupado, que eu moro com minha mãe, já é uma senhora de idade, tem mais de 60, e eu fico muito preocupado com isso. Então, vou tentar me expor o mínimo possível
para tentar votar. Em último caso, até não, se ele estiver muito cheio, não tiver a possibilidade, eu demito, não vou votar e pago a multa depois. Eu não pretendo votar, não. Mas sou obrigada, né? Eu acho o seguinte, que as eleições, eles estão com muita pressa das eleições. Já que não vai ter carnaval, as eleições também deveriam ser adiadas para o ano que vem, por causa da pandemia. Nós conclamamos os eleitores que votem. É extremamente importante para o processo democrático e para a legitimação dos eleitos que um número expressivo de eleitores compareçam no dia da eleição. E, na verdade, se cada eleitor adotar também protocolos de segurança, não haverá risco nenhum para eles. Tá? Então, é muito importante que as pessoas participem, nós compreendemos o temor, é justo, mas também temos a consciência de que se o eleitor, nós vamos fazer a nossa parte, mas se cada eleitor também fizer a sua, não haverá contaminação. E pela primeira vez, a Rio TV Câmara vai transmitir a propaganda eleitoral dos candidatos à Prefeitura e à Câmara Municipal do Rio. Uma reunião online nesta quarta-feira entre o TRE e representantes de emissoras de televisão definiu a exibição do horário eleitoral gratuito, com uma novidade: a participação das emissoras legislativas. A Rio TV Câmara vai transmitir a propaganda eleitoral dos candidatos no Rio de Janeiro na TV aberta no canal digital 10.3. A mesma propaganda será exibida pelas TVs Alerj e Globo. Outras emissoras vão transmitir a propaganda dos candidatos de 7 cidades metropolitanas do estado. O horário eleitoral gratuito começa no dia 9 de outubro e será transmitido até 12 de novembro, de segunda a sábado, em 2 horários diários. O Tribunal Superior Eleitoral lançou nesta quarta-feira uma parceria com as redes sociais para combater a desinformação durante a campanha eleitoral. Por causa da pandemia do novo coronavírus, as eleições para prefeito e vereador foram adiadas para novembro. O Tribunal Superior Eleitoral vem tomando uma série de medidas para que a campanha e o dia da votação ocorram sem problemas. Uma delas é o lançamento da parceria com o Facebook, o Instagram e o WhatsApp para combater as fake news. A ideia dessa parceria surgiu após denúncias de ataques cibernéticos durante a campanha presidencial de 2018. O TSE investiga a contratação de empresas para o envio de fake news pelas redes sociais. Eu saúdo com grande alegria essa disposição das mídias sociais, especificamente aqui do WhatsApp, do Facebook e Instagram, de colaborarem nesse projeto, eu diria, de elevação ética do debate público, para que nós possamos, na maior extensão possível, eliminar os participantes de má fé que dolosamente procuram fazer mal às pessoas e à democracia. A parceria do TSE com as redes sociais é sem custo nenhum para os cofres públicos. Serão criadas plataformas para a divulgação de medidas sanitárias para o dia da votação, memes eleitorais e um robô do WhatsApp para compartilhar informações da Justiça Eleitoral. Nos últimos anos, apenas a título de conhecimento, o Facebook triplicou o tamanho das equipes que trabalham em questões relacionadas à segurança e proteção das nossas plataformas. E agora conta com mais de 35 mil pessoas nesta área. Também foram realizadas melhorias significativas para reduzir a disseminação de desinformação e oferecer mais transparência em relação aos anúncios sobre política e eleições. Sabemos que existem empresas que oferecem aos partidos e aos candidatos serviços ilegais de disparo em massa de mensagem. Por isso, o WhatsApp solicita aos candidatos que rejeitem essas propostas e façam as devidas comunicações às autoridades constituídas. O canal de colaboração do WhatsApp com o TSE também ajudará no recebimento dessas reclamações. De toda forma, precisamos da colaboração de todos. O WhatsApp banirá, de sua parte, contas que fizerem disparos automatizados e massivos de mensagem. Você vai ver no próximo bloco. Torcedores criam site para preservar a história do América. Você sabe que pode cobrar do seu prefeito? Se você tivesse uma empresa, quais as competências que o administrador dela deveria ter? A pessoa certa, no lugar certo, é o que traz eficácia para as organizações.
Este ano, teremos eleições municipais e você poderá escolher o administrador da sua cidade. Antes de escolher o candidato que melhor te representa, você precisa saber o que faz um prefeito e o que ele pode fazer para o seu município. Vamos lá? Como já falamos, o prefeito é nada menos que o administrador da cidade. Ele faz a gestão dos recursos públicos do município e é o responsável por manter a limpeza, o transporte urbano, os serviços de saúde, a guarda municipal e a educação infantil e fundamental. Além disso, é importante que o prefeito tenha habilidade para fazer acordos e projetos junto aos governos federal, estadual, além de outras prefeituras e com o setor privado. Esses acordos podem trazer inúmeros benefícios para a cidade. É importante lembrar também que o prefeito é quem monta a sua equipe de secretários, que são os responsáveis por cuidar diretamente das áreas saúde, educação, segurança. E, juntamente com esta equipe, o prefeito coloca em prática as políticas públicas que foram definidas para o governo. Eleições 2020. E aí, quem te representa? O governador em exercício, Cláudio Castro, lamentou a morte do deputado estadual João Peixoto, vítima da Covid-19. O parlamentar estava internado desde o dia 27 de agosto em um hospital particular no município de Campos dos Goytacazes. João Peixoto, do Partido Democracia Cristã, tinha 75 anos e estava no 6º mandato. A Alerj decretou luto oficial de 3 dias pela morte do parlamentar. A cadeira de João Peixoto na Assembleia Legislativa vai ser ocupada por Eurico Júnior, do PV. João Peixoto é o 2º deputado estadual do Rio a morrer em consequência da Covid-19. Em maio, morreu o deputado Gil Viana, também na cidade de Campos. E um grande painel nos 2 sentidos da Praça do Pedágio, na Ponte Rio-Niterói, convida crianças e adolescentes à vacinação contra o HPV. A campanha é uma parceria da Fundação do Câncer com a Ecoponte, concessionária que administra a Ponte Rio-Niterói. Sobre o assunto, eu conversei com Alfredo Scaff, médico consultor da Fundação do Câncer. Muito obrigada pela participação, doutor Alfredo. Fala pra gente da importância da campanha, dessa conscientização dos riscos do HPV. Olha, o HPV é um vírus muito comum na sociedade. Assim, as pessoas pegam esse vírus logo no início das atividades sexuais, no início da adolescência também. Ele é sabidamente o causador do câncer de colo do útero nas mulheres e do câncer de pênis nos homens, né? E numa porcentagem extremamente elevada. Então, como tem a vacina, isso é uma das primeiras vezes da história da medicina que a gente tem uma vacina que consegue, de fato, prevenir um câncer que é extremamente comum na população, né? O câncer de colo do útero nas mulheres é o 2º câncer mais frequente, logo após o câncer de mama. Então, com uma vacina, nós poderemos ter no futuro, e num futuro próximo, uma geração inteira de crianças, né, de homens e de mulheres, protegidos contra o câncer causado pelo HPV. Então, ele é um vírus de grande importância para a saúde pública e que tem uma vacina, né? Uma vacina disponível no Sistema Único de Saúde. E qual é a faixa etária, doutor Alfredo, que engloba a vacinação? Olha, a vacinação hoje disponibilizada no SUS é em meninas de 9 a 14 anos e em meninos de 11 a 14 anos, né? Então, o ideal é vacinar no início da adolescência, porque assim, se o pré-adolescente ou adolescente ainda não teve contato com o HPV, a vacina ela gera uma proteção bem mais duradoura, né? Bem mais, com maior eficácia, né? Óbvio que depois dessa faixa etária tem algumas campanhas que vão até 26 anos ou até idades posteriores. Mas no SUS, o foco é vacinar as crianças de 9 a 14 anos. E ela é uma vacina muito segura, né, com baixíssimos efeitos colaterais, né? Agora, temos que pensar o seguinte: o câncer de colo do útero ou o câncer de pênis, ele vai se manifestar muito tempo depois. Nas mulheres, o câncer de colo do útero é após os 45 anos, entre os 45 e 50 anos que ele se manifesta.
Então, a vacinação aos 9 anos vai proteger contra uma doença aos 50. Olha que coisa fantástica, é muito legal. Essa vacina está disponibilizada no SUS. Então, eu faço um apelo a todos os pais e mães que levem os seus filhos e filhas para vacinar nos postos de saúde. Agora o HPV tem cura, doutor Alfredo? Sim, é um vírus, né? Quando ele causa o câncer, né? Primeiro que assim, ele, além de ter cura, tem prevenção, né? A gente consegue prevenir através da vacinação. Quando ele causa o câncer, que já é um desenvolvimento muito mais avançado, ele causa antes disso algumas lesões, ele chama de lesões pré-cancerígenas ou displasias, né? Que podem ser tratados de uma forma muito mais simples e com muito mais facilidade, sem grandes cirurgias, sem necessidade de quimioterapia ou radioterapia, quando é diagnosticado precocemente. Então, os cânceres causados pelo HPV, quanto antes forem diagnosticados, melhor e mais fácil é o tratamento e melhor será a cura. Agora, na sua opinião, de que forma o slogan da campanha desse ano é preciso tomar hoje 2 doses da vacina contra o HPV para ter uma vida mais saudável amanhã? De que forma, doutor Alfredo, esse slogan pode ajudar no sentido de conscientizar os jovens? Quase todas as vacinas têm mais de uma dose, né? São raras as que são em dose única, né? Isso por conta do sistema imunológico. A gente precisa ter um reforço para o sistema imunológico de fato conseguir proteger o máximo possível contra a doença. Então, as crianças têm ido tomar a primeira dose e aí os pais, como adolescente, já é uma fase da vida difícil, né? Muitas vezes tem medo de tomar uma vacina, uma injeção, porque é uma injeção intramuscular, então é uma injeção, né? E aí toma a primeira dose e não quer voltar de jeito nenhum para tomar a segunda. A proteção, ela não fica completa. Então, é fundamental tomar as 2 doses. A Fundação do Câncer, Ingrid, tem feito uma campanha bastante grande nesses últimos 2 meses, exatamente para chamar a atenção dos familiares. Inclusive, se você cruzar a ponte Rio-Niterói, tem vários banners na ponte chamando a atenção para os familiares, para as famílias vacinarem os seus filhos, que para a criança ser qualquer coisa, um astronauta, um professor ou médico, basta 2 doses de vacina que vai garantir que pelo menos dessa doença, que é o câncer de colo do útero e esses outros cânceres que eu falei, essas crianças vão estar livres do HPV. E nesta quinta-feira, 1º de outubro, é comemorado o Dia do Idoso. Por conta da pandemia do novo coronavírus, as atividades ao ar livre, normalmente programadas pelo Sesc Rio, darão lugar a uma programação online. Isso é o que prevê Thaís Castro, analista de assistência do Sesc RJ. Todo ano, a gente ocupa a praia de Copacabana, levando ações de conscientização sobre a pessoa idosa, falamos de direitos, de deveres e levamos sempre ações de lazer, cultura e cidadania. Esse ano a gente não vai poder ocupar a praia, então a gente vai ocupar as nossas redes sociais. Então a gente preparou uma programação especial que vai ser uma jornada de descoberta pelas diversas velhices existentes. Os idosos estiveram com a gente na construção dessa programação e a gente vai levar tanto via café virtual quanto lives, um pouquinho do que o Sesc oferece. Então a gente vai levar ações de lazer, de cultura, de educação, de assistência e tudo sempre preparado especial para esse público. Então eu faço um convite para quem quiser participar, sigam as nossas redes sociais e participe com a gente. Para preservar a história de um dos clubes mais tradicionais da cidade, um grupo de torcedores criou o site Memória Americana. Confira na reportagem de Mariana Rosadas. O clube mais simpático do Rio, segundo o time do coração de todo carioca, completou 116 anos de fundação no último dia 18. Para preservar a história do América, um grupo de torcedores, pesquisadores e jornalistas se uniu para criar o site Memória Americana, que reúne fatos importantes e até desconhecidos sobre a trajetória da agremiação tijucana, primeira da cidade a adotar o basquete em suas competições, por exemplo. O América tem uma história muito rica e muito pouco conhecida, porque nos últimos anos, especialmente a partir do final da década de 80, como o América foi perdendo ali gradativamente protagonismo na história no futebol, sua história acabou sendo negligenciada. E nós somos um grupo de
torcedores do América, pesquisadores, jornalistas, que nos unimos para recontar os pontos altos dessa história. Isso envolve também muito do resgate, principalmente da autoestima do torcedor americano, porque de 88 para cá, que foi o último ano que a América disputou a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, o clube acabou enfrentando administrações muito delicadas, viveu momentos muito difíceis, e essa perda de protagonismo acabou se refletindo também na perda de representatividade nas publicações, nos jornais, nas revistas, e isso afetou diretamente a autoestima do torcedor. Então, muitas coisas acabaram se perdendo e muitos dos momentos que a América passou a viver, jogando competições que, no nosso entendimento, não condizem com a grandeza, com o patamar que o clube já alcançou no passado, fizeram com que a boa parte dessa geração que nasceu de 88 para cá não tivesse uma noção muito clara do tamanho do América e do que ele representa. E se nem mesmo a torcida do América hoje tem, pegando essa geração que veio de lá para cá, filhos de americanos, netos de americanos, vizinhos que aqui do entorno da sede da Campos Salles ou do estádio do Andaraí, se nem essa representatividade da torcida do América de lá para cá tem noção do que o clube já foi, do que ele representou, e boa parte desse público naturalizou esse espaço que o América acabou passando a ocupar na história do futebol e do esporte, vamos imaginar então o que não aconteceu com as outras torcidas, o que não aconteceu com a sociedade como um todo, a partir do momento que o próprio América e sua comunidade naturalizaram isso. A gente não aceita isso, naturalmente, né? A gente acha que tem muita coisa importante ainda para ser lembrada. O América vive um momento ruim, delicado, difícil, não tem como a gente não admitir que isso aconteceu, mas não é por isso que a gente entende que o América não tenha mais condições de reivindicar o lugar que ele é de direito na história. E é isso que a gente está fazendo. E aí, nesse sentido, a gente atua em mais de uma frente, né? A gente atua no sentido de buscar esses fatos, trabalhar, revisitar, recontar as histórias, ir atrás dos personagens, conversar novamente com esses personagens e dar o devido peso histórico àquele momento. Isso é algo importante que a gente faz. Mas também a gente revisita a história em busca de novidades, em busca de descobertas, né? Que são duas frentes que nos ajudam a trabalhar essa autoestima do torcedor. Então, ao mesmo tempo que a gente está voltando, por exemplo, agora para relembrar o Campeonato Carioca de 60, que foi o último campeonato estadual que a América conquistou, o primeiro campeonato estadual da Guanabara, que esse ano faz 60 anos. Ao mesmo tempo que a gente faz isso, a gente está ali revisitando jornais históricos, revistas, entrevistando gente, e aí a gente acaba descobrindo outras coisas, como, por exemplo, foi com isso que nós nos deparamos num dado que a gente, inclusive, publicou lá no Memória Americana esse ano, que a gente encontrou um amistoso do basquete do América contra os Harlem Globetrotters, no Maracanã, que àquela altura não tinha Maracanãzinho ainda, né? E aí a gente para pensar, talvez seja estranho falar em Globetrotters em 2020, no auge da NBA, vivendo o melhor dos seus momentos, mas naquela altura a NBA estava dando seus primeiros passos. Quem representava a excelência do basquete americano, a hegemonia, os lances espetaculares, as pontes aéreas, aqueles lances acrobáticos, eram os Globetrotters. Então, a gente acaba juntando as duas coisas, o que a gente sabe resgatando, porque isso é importante para valorizar a história, mas ao mesmo tempo que a gente está pesquisando, a gente encontra fatos novos que ajudam a alimentar essa autoestima e reposicionar o papel do América na história do esporte. O América, inclusive, foi o primeiro clube carioca a adotar o basquete nas suas competições, né? Vocês também descobriram uma goleada histórica que supera uma goleada do futebol, que até então era considerada a maior de todas. A gente descobriu agora esse 11-2, esse 16-1 no torneio aberto de 1937, né? Inclusive, esse torneio aberto, o América jogou em 36 também, em 36 já teve uma outra goleada de 13-0, que já tinha deixado esse 11-2 para trás, né?
Esse 11-2 hoje é a terceira maior goleada. Esse 16-0, esse 16-1 foi um torneio aberto, que é um torneio que hoje é um pouco difícil de imaginar no Brasil, porque ele tinha o América, tinha o Flamengo, tinha o Fluminense, tinha o Atlético Mineiro, né? Tinha clube de outro estado, tinha clubes importantes do futebol daquele momento, mas tinha também clubes amadores, porque o objetivo daquele torneio era atrair mais clubes para o futebol profissional. Então, hoje, no Brasil, a gente não consegue imaginar um torneio dessa magnitude, um time profissional enfrentando um time amador ou semi-amador. Hoje isso não existe mais. Existe em alguns lugares, né? Na Copa da Liga Inglesa, né? Em alguns outros países, algumas Copas ainda permitem esse tipo de encontro. E aí, a gente encontrou esse jogo em alguns jornais, mas acho que o principal registro está no jornal O Globo, né? Foi esse 16-1. E o jornal, inclusive, traz umas referências curiosas, né? O título da matéria era "Esgotou-se o placar", com RT no final. Muita gente nem sabia que placar se escrevia daquela forma naquele tempo. E não tinha, assim, se saísse mais gol, não tinha mais como o gol, de fato, estar representado no placar, porque já não tinha mais como número. Não tinha número. E a reportagem diz também que o campo estava alagado, né? Estava numa situação muito ruim, muito pouco propícia para a prática do futebol. Se estava assim e o América venceu de 16-0, eu fico imaginando como seria no campo perfeito. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Acompanhe nossa programação também nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.